Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia. Estamos em mais uma devocional do dia e hoje no Salmo de número 14 eu quero ler com vocês o versículo de número 1 que diz assim: Diz os insensatos no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Este salmo ele foi escrito por Davi. E aqui o próprio Davi, ele está assustado, entristecido pelo fato de olhar para o homem e ver no seu coração um coração corrompido pelo pecado. No versículo 1, ele diz que o insensato no seu coração diz que não há Deus. A palavra insensato aqui em algumas traduções você vai ver aí tolo. Ou seja, o tolo é a figura de um ateu que acredita que Deus não existe, que não existe um ser superior. Provérbios capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, só é sábio quem teme a Deus. Se o tolo não acredita em Deus, então ele não tem sabedoria consigo. Por isso que o salmista ele diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Só um tolo mesmo para afirmar uma sentença como essa. Nos versículos de 2 a 4, o salmista ele vai descrever a depravação humana. E ele vai dizer que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui está descrito todo o pecado do ser humano. Nós nascemos em pecado, diz o salmista Davi no Salmo 51, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos o nosso coração corrompido pelo pecado desde o nascimento. Isso é fruto do pecado do primeiro casal. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. É a mesma sentença que o salmista usa aqui: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Final do versículo 3. Todos se extraviaram, todos buscam viver conforme as suas próprias vontades e os seus desejos pecaminosos. Romanos 3,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é a causa da ira de Deus. E o pecado foi a razão, foi o motivo pelo qual fez Deus enviar seu Filho ao mundo para morrer por nós na cruz. Por isso, o salmista ele finaliza dizendo, nos versículos 5 ao 7, que Deus está com a linhagem do justo. O Senhor é o nosso refúgio. E ele termina dizendo no versículo 7, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó a Israel e se alegrará. Ou seja, Deus está entre os justos de coração. E aqui a palavra justo não quer dizer que eu e você sejamos justos, mas nós somos justos em Cristo Jesus. Como diz Paulo em Romanos 5:1, que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, o momento em que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e o recebe como nosso único e suficiente Salvador, nós temos vida, e vida em abundância. Nós temos paz com Deus por meio da justiça de Cristo por nós, que foi realizada na cruz. Por isso, o salmista, ele termina este salmo se alegrando no Senhor, buscando o Senhor e encontrando o seu refúgio nele, porque sabemos que só Ele pode nos levar, só Ele pode nos livrar do lamaçal do pecado. Que Deus nos ajude
a vivermos uma vida em santidade. E se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Senhor, queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda porque muitas vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos como agir. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos livrando deste mundo pecaminoso. Ó Deus, queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor tire os desejos carnais do pecado, da nossa mente, dos nossos olhos, e que o Senhor nos ajude a enxergarmos somente o Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida santa, digna debaixo da Tua presença. Ó Deus, nós pecamos no falar, no pensar e no agir, mas que o Senhor nos ajude a termos um autocontrole e um domínio próprio, porque sabemos que nenhum pecado agrada ao Senhor. E queremos te pedir, ó Pai, nos ajuda a estarmos sempre nos refugiando no Senhor, mesmo nas horas difíceis, que o Senhor seja o nosso refúgio. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.